Você já ficou olhando o Instagram e sentindo que tá todo mundo progredindo, menos você? Saiba que você não é a única pessoa que passa por isso, eu passo por isso também. Eu sinto que por mais que eu faça os meus vídeos, por mais que eu tente fazer qualquer coisa, parece que a vida das pessoas está progredindo muito mais que a minha. E isso dá a sensação pra gente que a gente não faz progresso, que a gente vive parado no mesmo lugar. E eu fico me imaginando até quando eu vou ficar lá dentro daquela fábrica trabalhando, tendo a sensação de que minha vida não vai pra frente, sabe? Mas o problema não é a minha vida, não é o que eu tô fazendo. E quando eu comecei a entender isso, a minha noção do que é progresso realmente começou a mudar. E a minha vida começou a andar e eu comecei a fazer esse progresso que eu tanto buscava, sabe? A primeira coisa que você tem que entender é que a corrida é você contra você. Eu imaginava que eu tava competindo com as pessoas, que eu tinha que ser melhor que elas, que eu tinha que postar mais que elas, que eu devia fazer isso mais rápido, que eu devia fazer aquilo. E no fundo, eu só deveria ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui mês passado, do que eu fui ano passado. E o progresso, cara, ele é passinho por passinho, é tijolinho por tijolinho que você vai construindo. Com a minha visão de progresso distorcida, tudo que eu via no Instagram, as pessoas fazendo, as pessoas progredindo, as pessoas tendo sucesso, eu ficava comparando com a vida que eu tô vivendo hoje e achava que eu era um merda, que eu não conseguia fazer nada, que minha vida não saía do lugar. Quando na verdade não é bem assim. A minha vida tá andando, a minha vida tá progredindo, mas a minha visão do que era progresso tava muito distorcida. E isso, cara, só me jogava para baixo. Era como estar numa areia movediça, que quanto mais eu me mexia, mais eu afundava. E mais distorcida a minha visão do que é progresso ficava. E quando você para de fazer essa comparação da vida dos outros com as suas, você começa a entender o que realmente é progresso. Porque para algumas pessoas o progresso pode ser uma coisa, e para outra pessoa uma coisa completamente diferente. E entender o que é progresso realmente foi muito difícil. Eu levei muito tempo para perceber o que era progresso para mim até eu começar a fazer. E progresso para mim é somente uma palavra: disciplina. Você colocando disciplina na sua vida, no que você quer fazer, você vai começar a ter esse progresso. E eu já falei várias vezes, mas o exemplo maior que eu tenho é esse canal aqui. Eu tô construindo ele do zero. Eu não divulguei ele no meu Instagram, nenhum dos meus amigos sabe que eu tô fazendo esse canal aqui. Esse canal é completamente novo e ele é construído 100% na base da rotina e na base da disciplina. Porque, como eu falei, minha visão de progresso ainda tá um pouco distorcida. Eu ainda tenho essa comparação, eu ainda fico vendo o Instagram e fico vendo a vida das pessoas. Eu não sou uma pessoa perfeita, que sou todo regradinho, que faço tudo certinho. Eu sou igual a você, eu sou uma pessoa normal, eu tenho sentimentos, eu vejo as coisas, eu sinto o que eu tô vendo. Então eu penso em um monte de coisa ao mesmo tempo e eu tô muito, mas muito longe de ser uma pessoa ideal, de ser uma pessoa perfeita em rotina, em disciplina. Mas eu entendi que se eu programar apenas um dia para eu fazer o que eu tenho que fazer, as coisas vão funcionar. Como eu falei no meu vídeo de rotina, como é a minha rotina, como é que eu gravo as coisas, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima para você assistir depois. Eu separei o sábado para fazer esse vídeo aqui pro YouTube. E desse vídeo aqui pro YouTube, eu tiro 2 vídeos ou um vídeo só para me postar no Instagram. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu comecei a ter uma rotina e eu comecei a ter disciplina. Sábado passado eu tava zero vontade de gravar, eu não queria fazer nada, eu só queria fazer qualquer outra coisa que menos mexer com câmera, ficar falando, mas foi na força da disciplina. E graças a Deus é o vídeo que tá tendo mais visualizações, lógico que contando ali com o meu patamar de visualização, né? Pra você ver como que é as coisas. No dia que eu tava menos motivado, o universo e Deus foi lá e vamos dar uma ajudinha pra esse garoto, vamos colocar uma visualização lá pra ele. E a melhor forma que tem pra você entender isso é olhar pra trás, mas não pra se lamentar, mas sim pra entender o quanto você já se moveu e ainda nem percebeu. Eu criei o meu primeiro canal do YouTube lá em 2018 e eu acho que um mês e meio atrás eu fui olhar os meus vídeos antigos. Eu falava um monte de gíria, falava um monte de palavrão, não que isso é errado, mas quando você encaixa isso de uma forma errada, mano, fica muito ruim. A imagem era ruim, o áudio era ruim, mas os meus vídeos foi progredindo e assim chegou até como é hoje. Mas nem se compara o que eu consigo fazer hoje com o que eu conseguia fazer lá em 2018. E se eu pego o meu vídeo de um mês atrás, ele já tem uma diferença. Porque eu entendi que é passinho por passinho. E olhar para trás, às vezes, para os seus trabalhos passados, te dá um pouquinho esse ânimo para você falar, bom, eu consegui progredir. E eu tô falando de vídeo que é o meu caso, mas no seu caso pode ser você ir para academia.
você emagreceu, você consegue levantar mais peso. Ou corrida, você consegue correr mais, você tem mais fôlego. E se você começar a fazer os parâmetros com as outras coisas da sua vida, coisas pessoal sua, você vai ver que você está progredindo, você não está parado no mesmo lugar. O seu progresso às vezes é mais lento do que outras pessoas, mas mesmo assim ainda você está progredindo. Mas olhar para trás fica mais fácil quando você tem um registro das coisas que você fez. E aí que entra algumas ferramentas muito simples, usando papel e caneta, que eu registro todo o meu progresso e todas as coisas que eu fiz. Eu uso basicamente duas ferramentas para registrar o meu progresso. A primeira é o acompanhador de hábitos e as minhas memórias diárias. No meu acompanhador de hábitos eu coloco coisas pessoais minhas que eu quero registrar, como por exemplo, se eu acordei cedo, se eu tomei café, se eu criei alguma coisa, se eu fui trabalhar, se eu fiz horas extra. E também tem outras coisas pessoais minhas que eu acompanho. E você pode pegar e você pode fazer isso com qualquer outra coisa que você queira. É muito simplesinho, você leva 5 minutinhos para você fazer uma bolinha ali em cada coisa que você fez. É muito difícil acontecer, mas quando eu consigo completar ali toda a coluna com as bolinhas que eu faço, cara, para mim é como se eu tivesse vencido o dia. Mas nesse acompanhador de hábitos meu não tem nada muito, corri 20 km, fiz isso, fiz aquilo. Não tem, é tudo muito do dia a dia, muito prático, muito simples de fazer, que qualquer ser humano normal como eu e como você também vai conseguir fazer de letra, sabe? E a segunda ferramenta que eu uso é as minhas memórias diárias. Eu chamo de memórias diárias, mas você pode chamar do que você quiser. O legal de você ter um caderno, de você ter um bullet journal, de você ter o que você quiser para você fazer isso, é que você pode dar um nome que você quiser para as coisas. Isso é muito legal. Você pode chamar até de diário de bordo, ou sei lá, qualquer outra coisa que você goste, de algum anime, de algum filme que tem alguma coisa parecida, sabe? E nessas memórias diárias, na verdade, nem é diário, eu não escrevo nela todo dia. Se eu escrevo ali entre 20 ou 15 dias, é muito. Porque, sendo sincero, na nossa vida não acontece coisas todo dia. E você acaba não tendo coisas para você anotar todos os dias. E quando eu vou fazer a minha anotação da memória diária, eu escrevo a data, eu escrevo o dia da semana e escrevo a hora. E depois escrevo como que foi o dia, mas bem resumido, o que eu senti, esse tipo de coisa. E o legal é que você pode ser 100% sincero nisso, porque é uma coisa só sua. E isso te ajuda muito quando você coloca um problema seu no papel. Eu falei isso em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui também. Quando você coloca uma coisa sua no papel, você coloca um problema seu no papel, ajuda você a enxergar esse problema e entender que ele não é tão ruim de resolver quanto você acha que é. E também te dá clareza para você enxergar esse problema de uma vez só, porque às vezes na sua cabeça você fica pensando em vários problemas e quando você escreve você tá 100% focado em um só, e assim a sua cabeça trabalha um pouco melhor para resolver um problema de cada vez. A corrida não é contra ninguém, a corrida é contra o seu eu de ontem. A coisa mais importante que você pode fazer é encontrar o seu ritmo e continuar, mesmo que muito lento. Durante muito tempo eu achava que eu tinha que seguir o ritmo das pessoas. Eu achava que eu tinha que produzir a mesma coisa que elas produzem, no mesmo tempo que ela produz. E é impossível. Quando você não encontrou o seu ritmo, é impossível você fazer as coisas que as pessoas fazem. Porque às vezes a pessoa que você admira está trilhando um caminho diferente. A pessoa já está lá na frente e você está aqui atrás. E você ficar tentando competir com essa pessoa que está lá na frente é muito desleal e é muito injusto com você mesmo. E é isso que eu fazia comigo. Eu via pessoas que produzem conteúdo na internet há milhões de anos e eu comecei a produzir agora. Então, logicamente, o meu ritmo vai ser mais lento. E quando eu tentava imprimir um ritmo de produzir vídeos mais rápido, não funcionava e eu não conseguia fazer nenhum. E aí então eu encontrei meu ritmo e as coisas começou a fluir. É igual ir pra academia, sabe? Quando você se acostuma com o peso, você aumenta um peso um pouquinho só. Quando a minha rotina já se acostumou a fazer um vídeo só, eu vou tentar fazer 2 vídeos. Mas só depois que fazer um vídeo só se tornar muito fácil para mim. E se você começar a pensar nas coisas um pouquinho dessa forma, creio que vai ficar mais fácil para você. E eu espero que você encontre o seu ritmo e que você
entenda o que é progresso, assim como eu entendi o que é progresso para mim. Progresso para mim é disciplina, mas progresso para você pode ser outra coisa completamente diferente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta desse tipo de assunto, tem outros vídeos aqui no meu canal que é bem parecido o assunto e eu creio que você vai curtir. Mas antes de você ir assistir outro vídeo, deixa o like aqui nesse canal, se inscreva e também comente aqui o que você achou sobre o assunto e dê os seus 50 centavos aí sobre o progresso, que eu vou ler e eu vou responder todos os comentários. Mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até semana que vem e tamo junto!